Deus, aleluia. Graça e paz para o coração dos irmãos, amém? Glória a Deus. Deus é bom para conosco. Vou ficar aqui que eu fico mais perto dos irmãos. Dá para transmitir uma palavra, mais próximo dos irmãos, mais uma palavra mais conversada, amém? Uma mensagem mais próxima de cada um de vocês. Quero agradecer a Deus pelo convite, agradecer a Deus pela vida da minha cunhada Priscila, pela vida do pastor Custódio, todos os demais obreiros, amém? É um prazer estar aqui nesta noite, nesse culto de jovens. Glória a Deus. E jovens para mim, irmão, jovem para mim é de 1 ano a 100, amém? Amém. Por quê? Porque a palavra de Deus diz assim, que os jovens correrão e se cansarão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Então você pode ter 90, 100, 50, 40 anos. Se você espera em Deus, Deus renova as suas forças como a força de um jovem de 15, 16 anos, amém? Então todos nós aqui, eu que estou com o cabelo caindo, o Custódio, o cabelo dele já caiu, o pastor Paulinho com o cabelo já branco, as irmãs, nós estamos todos jovens na presença de Deus, amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, Eclesiastes capítulo 12. Eclesiastes capítulo 12. É uma mensagem, para todos nós. Eu acho que todas as pessoas deveriam meditar neste versículo de Eclesiastes capítulo 12 e o versículo 1. Eu acho que todas as pessoas deveriam olhar esse versículo com mais atenção. Quem encontrou, diga amém. Amém. Nos diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos aos quais você venha a dizer: não tenho neles contentamento ou prazer. Amém? Amém. Pode se assentar, se assente nessa noite. Glória a Deus, aleluia, maravilha. Glória a Deus. Todos os irmãos sabem que eu prego muito rápido, então eu acredito que dentro de 9 horas, 9h10 eu já terminei a palavra, amém? Porque eu acredito que uma palavra bem pregada não precisa ter tempo, ela precisa ser bem aplicada para todo mundo entender. Glória a Deus. Irmãos, essa palavra queimou no meu coração, esse versículo. Lembra do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e nele você não venha ter prazer. E eu comecei a remoer, comecei a meditar, que é pensar nesse versículo, aleluia, pesquisar coisas a respeito desse versículo. Que quem escreveu foi Salomão. Ao escrever esse último capítulo, o último livro de Salomão, é o livro de Eclesiastes. É o livro que ele escreve, a qual ele já está idoso, já está cansado. Foi no fim da sua vida, ele escreve o livro de Eclesiastes. Você vai ver que ali ele dá vários conselhos. E no final desse livro, fica aqui o capítulo 12 dizendo: lembra do teu Criador no dia da sua mocidade. Aleluia. Antes que venha os maus dias e nele você não venha ter prazer. E eu comecei a imaginar o porquê lembrar de Deus nos dias da nossa mocidade. E ao testemunho da irmã aqui falando dos filhos, a Priscila aqui preocupada com os filhos, e todas as mães têm preocupação com seus filhos, mães, pais, têm preocupação com seus filhos. Por quê? Porque a mocidade, a juventude, são as épocas que você tem vigor e você se esquece de Deus. As pessoas se esquecem de Deus, não é na velhice. Muitos procuram Deus quando já estão mais velhos, quando já estão adultos. Mas quando você vê alguém buscar Deus na sua mocidade, você tem que se alegrar. Glória a Deus. Quando você vê jovens, como aqui estão nesta noite, adorando a Deus, louvando a Deus, nós temos que glorificar a Deus. Aleluia. Porque os jovens, quando eles começam a crescer, Glória a Deus. eles
o inimigo tem, sabe, uma facilidade de lubridiar, de enganar a esses jovens a esquecer de Deus. Por quê? Porque o prazer deles não vai estar em Deus, porque o mundo oferece outros prazeres. E eu perguntei o porquê que Salomão vai dizer: lembra do teu Criador no dia da tua mocidade. Ele poderia escrever dizendo: lembra do teu Criador em toda a sua vida. Todos vocês lembram do seu Criador. Mas ele vai dar ele idoso, ele já velho, no fim da sua vida ele vai dizer: lembra do teu Criador no dia da tua mocidade. Por quê? Porque ele entende, naquela época, irmãos, ele entendia que era fácil o jovem se afastar de Deus. Não pense você que os jovens afastam da igreja só nos dias atuais. Isso já vem de muitos anos atrás. Por quê? Porque o jovem, ele é curioso. O jovem, ele quer experimentar as coisas. Volta você a 20, 25 anos da sua vida, há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, como você era. Tem vezes que eu me deparo com meu filho, tem vezes que eu me deparo com a minha filha fazendo algo e eu vou chamar atenção, eu vou xingar, mas aí eu volto atrás. Eu tenho que entender que a mente deles não é a minha, eu tenho que entender que os pensamentos deles não são o meu. Deixa eu te dizer uma coisa: o seu filho não vai ser um retrato seu. Por quê? Porque quando você era jovem, você era pior do que ele. Eu olho meu filho com 15 anos e tem vezes que eu quero reclamar, e eu paro, eu penso, eu falo: obrigado, Deus, porque com 15 anos eu era 300 vezes pior do que ele. E quando eu vejo ele sendo seduzido por alguma coisa no mundo, o meu papel não é, sabe, xingar, o meu papel não é maltratar, o meu papel é o que? Chamar ele para perto e dizer: eu já passei por esse caminho e não dá certo, eu já vivi por isso daí e não deu certo, eu já passei por esse caminho que você está passando e eu sofri. Não faça isso! Então nós que aqui estamos nessa noite, quando você vê um jovem fazendo coisa errada, quando você vê um jovem indo para um caminho escuro, não diga para ele: não faça isso. Olhe para ele e fala assim: eu já passei por aí, não quero ver o fim disso. Então nós temos que entender. Salomão aqui está alertando os jovens. Salomão poderia dizer: ó jovens, lembra do Criador no dia da mocidade, porque senão vocês vão sofrer. Ele vai dizer: não lembra dele, porque vai chegar os tempos difíceis, vai chegar os anos a qual você não vai ter prazer nele. Irmãos, enquanto você olha para a Bíblia, você começa a entender que quanto mais velho você vai ficando, mais as coisas do mundo vai perdendo o sabor, o prazer, vai perdendo o brilho, não é verdade? Repare para você ver coisas que você fazia há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, hoje não tem melhor significância para você. Você olha e fala assim: como que eu fiz isso? Olha o pastor Custódio há 50 anos atrás jogando bola. Hoje você olha e fala: não tem muito prazer mais. Amém. Olha você, dentro das festas, há tantos anos atrás, quando nem convertido você era, você saía, virava noites e noites e noites e noites e noites. E se hoje chamar você para ir para algum lugar da meia-noite, você já está pescando, querendo dormir, por quê? Porque você não tem mais prazer nisso. Qual é o seu prazer hoje? É estar na casa de Deus, é chegar na sua casa, comer um lanche, uma pizza, assistir um filme, orar, fazer alguma coisa que edifica. Glória a Deus. Deus tremendo. Maravilha. Papai. Mas os jovens, nós temos que entendermos, sabe, que os jovens, eles são, a mente deles
A mente deles não é a nossa. Sabe, esses tempo atrás eu fiquei pensando, eu falei assim, por que será, né, que os jovens de hoje, se eu tivesse a oportunidade que eles têm, eu estaria bem. Mas na verdade eu tive essa oportunidade. Mas o porquê que eu não fiz na época? Porque a minha cabeça era... O apóstolo Paulo, quando ele vai corrigir a igreja de Corinto, ele fala, quando eu era menino, eu falava como menino. Quando eu me tornei homem. Amém, amado? Amém, está entendendo? Aleluia. Então, às vezes, irmão, nós temos que olhar para o jovem e compreender a mente do jovem e trabalhar naquilo do jeito que ele está vivendo. Não vai por aí. Esse caminho é escuro. Então, quando Salomão está dizendo aqui, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, é para você orientar o jovem. Sabe o que faz jovens permanecer na presença de Deus? Eu descobri uma coisa, pastor, que chamou minha atenção. Não é fazer evento, não é fazer coisas novas na igreja, não é. Sabe, e eu falo isso, eu sou de uma igreja mais liberal, né? Pode fazer de tudo para jovem, apagar luz, fazer teatro, tudo, segura jovem, pode atrair o jovem, mas segurar o jovem na presença de Deus, é só uma coisa que segura o jovem na presença de Deus, é intimidade com Deus. Aleluia. Não, eu não falei ainda o segredo, eu vou falar agora. Aleluia. Quando Salomão está dizendo, lembra do teu Criador nos dias da tua... Salomão poderia falar assim, ó, lembra de Deus nos dias da sua mocidade. Olha para você ver que interessante, você tem que entender isso daqui. Salomão fala, lembra do teu Criador, ele poderia falar, lembra de Deus nos dias da tua mocidade. Mas ele não falou Deus, ele falou, lembra do seu... Sabe o que ele está dizendo? Faça o jovem se conectar com aquele que criou ele. Oh, aleluia! Glória a Deus, Jesus. Quem aqui já ficou longe de alguém que ama? Quem aqui já ficou? Quem aqui já ficou longe de alguém, assim, muito tempo, meses longe de alguém? Você sabe, tinha hora que você sentia aquela vontade de chorar. Eu estou com saudade daquela pessoa. Lembra da pessoa, é um parente, um pai, uma mãe. Mãe e pai é pior, eu já fiquei longe da minha mãe e do meu pai por muito tempo. Então, quando você encontra, há uma conexão muito grande. Então, Salomão, quando ele está dizendo assim, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, ele está dizendo para o jovem, se conecte com Deus novamente. Aleluia. Lembre dele. Não se esqueça dele. O que nós temos que fazer é o jovem se conectar com Deus novamente. O que nós temos que fazer é o jovem sentir a presença de Deus novamente. É se conectar com o Criador novamente. Porque mãe e pai, parente, líder de jovem, pastor, o que for, nunca vai compreender o jovem na sua essência. E eu vou te falar mais, o que menos entende os filhos são os pais. Nossa, que bobeira que eu falei agora, mas é verdade. O que menos entende os filhos são os pais. Por quê? Porque você não tem capacidade de ouvir o que de fato o seu filho quer falar para você. Deus. Eu fui colocar coisas que estavam dentro do meu coração, não foi para o meu pai e para minha mãe. Foi para uma pessoa que eu olhei para ela e vi ela como um homem de Deus. Sabe, me inspirei e falei, não, com esse eu posso falar, com esse eu posso contar. E não houve julgamento a respeito daquilo que eu pensava. Então, quando você faz a pessoa se conectar com Deus, o jovem se conectar com Deus, ele está se conectando com aquele que entende ele mais do que ninguém, que sabe todas as frustrações, todos os abusos, tudo aquilo que passou na vida desse jovem. O Criador entende, sabe? Então, o que eu quero incentivar você, sabe, que está aqui, que é jovem, nós que somos jovens,
Vamos levar os filhos a se conectar com Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Antes que venham os maus. Irmãos, os dias maus chegam. Como eu disse, sabe, a gente vai vivendo a vida, os anos vão se passando, a gente vai perdendo prazer nas coisas. Muita coisa que você se alegrava, que você admirava, muita coisa que você fazia que era tudo para você, hoje não tem importância, sabe? E esses jovens de hoje, eles têm que entender que os anos vão passar e tudo na vida da gente é uma questão de escolha. Tudo na vida da gente é uma questão de plantação. Deus. Sabe? Tudo que a gente colhe de ruim. Não pense você que é o diabo, não. Irmãos, eu já orei. Eu já orei por situações que eu falava, é o diabo querendo me derrubar. É o diabo que está levantando contra a minha vida. Aí Deus vem na latinha, se você, quando você lê Bíblia, não precisa nem de profeta não, mas Deus mesmo vem e fala assim, não, não é ele não, é uma semente que você plantou lá atrás. Agora você está colhendo o resultado dela. Não foi uma semente boa, agora você vai sofrer um pouco com essa consequência. Deus, é verdade. Então, por que nós temos que fazer os jovens lembrar do Criador agora? Porque talvez não, eu tenho a certeza disso, muitos jovens que desviam, pastor Paulo, voltam de novo. Voltam. Muitos jovens que saem da igreja e vão curtir, tem alguns que não voltam, tem alguns que infelizmente o inimigo traga a vida. Outros sofrem, o inimigo até tenta matar, mas aí tem uma irmã como a irmã, né, fala que ora pelos filhos, busca. O inimigo chega ali furioso para matar, fala, não posso matar, até alguém orando por ele. Deus, glória a Deus. Só que um dia essa pessoa volta, porque alguém orou, volta, traz meu filho novamente, aí volta, mas quando for voltar, não vai voltar do mesmo jeito que saiu, vai voltar cheio de consequências, cheio de sementes que foram plantadas na juventude, e que vai colher, sabe quando? Quando vieram os maus? Quem está entendendo a palavra? Glória a Deus. Irmãos, eu vejo hoje, né? Tempos atrás, o que os pais falavam? Estuda, vai para a escola, segue o seu caminho certinho, não faz coisa errada não, não quero saber disso não, eu vou lá dar aula, eu vou lá nadar no rio de Jerivá, não era assim? Não, é capaz, eu vou para a escola, eu vou fazer bagunça, eu vou sair, eu vou aprontar, não tô nem aí. O que acontece? Fez alguma coisa de mal para mim? Não, no momento não. Chegou a época, você vai ficando mais grande, vou para festa, eu vou curtir a minha vida, eu sou jovem, eu vou beber, eu vou isso, eu vou aquilo. Não me matou não, mas trouxe. Vem os maus dias. O que é o maus dias? Você olha para trás e fala, nossa Deus do céu, se eu tivesse estudado. Você está lá trabalhando no serviço pesado, e você olha, se eu lembrasse, quando mandaram eu ir para a escola eu não fui matar a aula, à beira do rio, né? Fazer bobeira, fumar maconha, isso, aquilo. Olha hoje na onde que está. Tudo na vida da gente é consequência. Aí vem os maus dias, aí você começa a questionar. Nesses tempos atrás eu trabalho com um rapaz, tem quase 50 anos. Aí você vê, a vida não foi justa comigo. Você estudou? Não. Você procurou alguma coisa melhor para sua vida? Não. O que você fez sempre na sua vida? Sempre fiquei bebendo, curtindo a minha vida, e saía, ia para festa, isso, era o garanhão, era o cara. Não precisa falar mais nada. Tudo que você está vivendo é resultado daquilo que você... Irmãos, pessoas que viveram uma vida diante de Deus, que plantaram coisas boas, hoje estão colhendo os frutos bons. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: nunca é tarde para semear, nunca é tarde para recomeçar. Então dê um passo certo, para de dar passo falso na tua vida. Eu cheguei num período da minha vida
Sério? Eu cheguei num ponto da minha vida que para mim pisar eu tenho que, eu ponho o pé primeiro, ver se está firme, senão eu não vou. Você tem que parar. Glória a Deus. Irmãos, pessoas têm, 40, 50, 60 anos de idade, pisando no falso ainda. Glória a Deus. Isso é verdade. Você tem que aprender com o que você viveu lá atrás. Você tem que aprender com o que você viveu na sua mocidade. E você que é jovem, precisa lembrar do Criador, precisa ter intimidade com Deus. Glória a Deus. Precisamos. Então, quando Salomão ele está escrevendo, ele está dando na verdade um conselho para os jovens. Ele na verdade está deixando uma instrução, dizendo, lembra do Criador na mocidade de vocês, porque vai chegar os maus dias. Irmãos, enquanto o tempo vai passando, a gente vê que os dias vai ficando mal, não é verdade? Pra gente os dias vai ficando mal. Sabe, eu antigamente olhava pro meu pai, quando ele vinha do serviço, ele andava assim, meio torto a coluna, falava assim, ai, nossa, tá doendo a coluna aqui. Eu olhava, dor na coluna, o que é isso? Tem vez que eu tô lá em casa, eu sento no sofá, levanto torto, falo, ai, veio os maus dias, pra mim, já tá chegando. Então nós temos que tomar cuidado, porque sabe, a força que nós tínhamos antigamente não tem mais. Então você, jovem, cuidado, se conecte, sabe, tenha relacionamento com Deus. Aleluia. Sabe, tem intimidade com o Criador. E eu vou te dizer uma coisa, ninguém mais vai te entender do que Deus. Porque Ele é teu Criador. Foi Ele que te criou. Foi Deus que te criou. Sabe, ninguém vai compreender você como Deus. Por isso Salomão vai dizer, lembra do teu Criador no dia da tua velocidade. Ele é Criador, foi Ele que te criou. Aleluia. Irmãos, foi Ele que te criou. Foi Deus que te criou. Para quê? Para ter um relacionamento com Ele. Sabe, às vezes eu sempre falo na igreja, as pessoas dizem que Deus, Deus te criou para adorar Ele. Na verdade, quando Deus criou Adão e Eva, Ele não criou Adão e Eva para adorar Ele. Pode parecer heresia, mas não é. Quando você vai para o livro de Gênesis, você vê que Deus criou Adão, depois Eva através da costela de Adão, para ter intimidade com Ele. O louvor aqui foi cantado, sabe, não é religiosidade. Quando você vê nos céus, Deus já tinha adoração, os 24 anciões adoravam, os anjos adoravam. Mas quando Deus criou o homem, Ele não criou o homem somente para adorar. Cara, o homem adora a Deus. Mas quando Ele criou Adão, Ele criou Adão para ter intimidade com Ele, para se relacionar com Adão. Por isso, todas as vezes, na tarde, Ele ia conversar com Adão. Glória a Deus. Ele ia ter intimidade com Adão. Glória a Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus criou você para ter intimidade com Ele. Deus criou você para conversar com Ele. Glória a Deus. Aleluia. Então deixa eu te dizer uma coisa, jovem. Sabe, fale com Deus, desabafe para Deus. Sabe, irmãos, não estou aqui, eu sou assim, às vezes eu falo algumas coisas que parece que não estou trazendo religiosidade para as coisas. Mas Deus, irmão, Deus Ele quer conversar com a gente. Aleluia. Sério, teve uma vez que eu fui orar com uma pessoa, considero ele meu pai na fé, Deus levou ele com 33 anos de idade, chama Renato, mora em São Lourenço. Um dia eu fui orar com ele, e ele ficou mais de 2 horas de joelho, e eu não estava aguentando mais orar, pastor, com ele. Toda hora eu levantava, olhava para ele, o homem não falava nada. Meu Deus do céu, o homem fala santo, não fala Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, não fala em língua, fala nada, fica só aí quieto no chão, até que morreu. E mas ali eu ficava ali, aí eu sentava um pouquinho, dobrava o joelho, não aguentava ver no chão, esparramado no chão. Aí eu perguntei para ele, por que você ora, você não fala direito, você não fala um pouquinho, daqui a pouco já para, vai se dormiu.
Ele fala, não, eu estou ouvindo Deus. Estou expressando todo o meu sentimento para Deus. Porque o Pai quer me ouvir, mas eu também tenho que ouvir o Pai. Irmão, Aleluia! às vezes a gente tem que tirar, sabe? Às vezes para conversar com Jesus é necessário fazer igual Nicodemos, procurar ele na noite, sabe? E tirar toda a nossa indumentária e falar, Pai, agora eu quero mostrar para o Senhor quem eu sou de verdade. Eu tenho medo. Ah, Deus, eu estou sendo tentado por isso. Ah, Pai, eu não estou aguentando mais. Aí, irmão, você vai ver o que é ter intimidade com Deus, sabe por quê? Porque aí Deus vai olhar para você como um pai. Vai falar, opa, vou ajudar ele está precisando de... Irmão, quando um filho pede ajuda para o pai, acabou, o pai não está nem... Não consegue ajudar talvez, ele faz uma coisa e ajuda. Agora você imagina você pedindo ajuda para Deus. Glória a Deus. Às vezes, irmãos, é bom, eu gosto de orar assim também, na igreja, mas no lugar secreto, sabe o que Jesus fala? Feche a porta e ore a Deus, e o seu Pai que o vê em... Irmãos, secreto, você precisa conversar alguma coisa com a sua esposa ou com alguém, você quer falar no confidencial, vamos dizer, o secreto é confidencial, só você e a pessoa. Você vai orar em voz alta? Você vai falar perto de todo mundo? Isso que é ter intimidade com Deus, irmãos. É o secreto, é você entrar num lugar santo e ali você falar com aquele que te criou, ali você desabafar para ele, ali você falar todas as suas limitações, todos os seus pecados, tudo aquilo que você sente para ele, porque foi ele quem te criou. Aleluia! Foi ele. Oh, glória! Glória a Deus! Só ele entende, irmãos. Só ele entende. Maravilha. A gente, sabe? Eu fui um jovem muito fechado na minha vida, sabe? Comecei a engraxar sapato cedo, mexer com as coisas erradas cedo. Eu nunca falava nada para ninguém. E com meu pai, jamais. Com a minha mãe, piorou. Mas a partir do momento que eu comecei a falar com Deus, irmãos, que eu comecei a entender que Deus é meu Criador, que eu parei de ver Deus, irmãos, como um velho barbudo com um cajado na mão, porque eu tive essa imagem de Deus por muitos anos na minha vida. Eu tinha medo de Deus, irmãos, eu tinha medo de Deus. Eu tinha a imagem de Deus com um velho barbudo, com um cajado na mão, esperando eu errar para fincar aquele cajado na minha cabeça. Essa era a imagem que eu tinha de Deus na minha mente. Mas aí eu vi que Deus não é assim. Glória a Deus, Jesus. E depois que eu comecei a ser pai, aí que, irmão, a pior coisa que tem é você fazer seu filho ter medo de você. A pior coisa que tem. Por quê? Porque tudo que ele passar, ele não vai falar nada para você. Se você tem medo de Deus, você não quer nem ir. Não vou para a igreja não, porque antigamente era assim, eu pensava assim, eu vou para a igreja, não capaz, eu vou para a igreja. Vou para a igreja, isso vai ficar ruim para mim, depois eu vou sair, eu vou fazer coisa errada, Deus vai pesar a mão em mim, vai... Irmão, Deus é pai, irmão. Glória a Deus. A Bíblia vem como pai, não que ele acoberte o pecado, não me entenda errado, amém? Nós estamos falando de intimidade aqui. Deus quer ter intimidade com você. Deus, ele quer abraçar você. Deus te entende. Deus te compreende. Aleluia. Então o que vai fazer os jovens voltar para Deus? Ter conexão com o Criador. Porque o inimigo tirou a conexão deles com Deus e se conectou eles com o mundo, conectou eles com a rede, conectou eles com o quê? Com a internet. Irmão, um jovem hoje você manter ele na igreja é difícil, sabe por quê? Olha para você ver o mundo como é que está. Olha as ostentações do mundo. Se você pegar o livro de Eclesiastes, você vai ver que praticamente Salomão escreveu para jovens. Ele vai dizer vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Há um tempo de nascer, um tempo de morrer, há um tempo de sorrir, um tempo de chorar, sabe? Você vai ver que ele escreve isso para os jovens. Por quê? Por que ele escreve isso para os jovens? Porque os jovens hoje vivem na mentalidade de ostentação. Mas pela Bíblia não existe ostentação. Pela Bíblia é renunciar. Os jovens, eles querem ganhar. A Bíblia é
perder. Então nós temos que entender isso, que para ter conexão com Deus, tem que se conectar do mundo. Qual que foi o papel do diabo? Enganar Eva? Sim. Enganar Adão? Sim. Mas tirar a intimidade deles? O inimigo sabia que no momento que eles comessem do fruto proibido, eles iam perder a intimidade com Deus. Então o que o inimigo quer, irmãos, é tirar a nossa intimidade com o Criador, é tirar a nossa aproximação com Deus, e nós não podemos perder isso, amém? Amém. Se coloque de pé nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amado? Deus é Pai, amém? Amém. Deus é Pai, e Ele é Criador, e Ele entende todos nós, amém? Ele sabe o que nós estamos passando. Quero convidar você nesse momento a fechar os teus olhos, a colocar a mão sobre o seu coração. Coloque a mão sobre o seu coração nesse momento. Aleluia. Gostaria que nesse momento, sabe, não precisa nem orar em voz alta, que você orasse agora com o seu espírito, que você orasse agora, sabe, com o seu coração diante de Deus, e que você se conectasse novamente com o Criador. Eu não sei o que você está passando, o que você está vivendo, mas Deus traz essa palavra no meu coração. Tenha intimidade comigo. Tire agora todo o seu orgulho, tire agora toda a sua capa, tire agora tudo aquilo que você se põe diante das pessoas e se coloque diante de Deus como um filho que quer conversar com o Pai. Se coloque agora diante de Deus. Talvez você nunca desabafou para a sua mãe, talvez você nunca desabafou para o seu pai, talvez você nunca conversou com ninguém, talvez você olha para o seu pai e vê nele um péssimo exemplo, talvez você olha para as pessoas que estão acima de você e você não sente confiança em conversar com essas pessoas, talvez você não sente confiança em desabafar para ninguém, mas Deus nesse momento está dizendo para você: desabafa para mim, conversa comigo, eu sou o seu Criador, eu conheço a sua história, eu conheço você, eu conheço tudo que você passou, tudo que você viveu, eu, o Senhor, conheço. Comece agora em espírito a falar com Ele. Deus está quebrantando o seu coração neste momento, está dizendo para você: filha, o homem não te compreende, o homem não te compreende, ninguém quer ouvir os teus questionamentos, mas eu conheço a cada momento, a tudo que você viveu na sua história, todos os traumas, tudo aquilo que você passou, todas as noites de tristeza, todas as noites de choro, eu, o Senhor, contemplei as suas lágrimas. Talvez pessoas te condenaram pelo seu erro, talvez pessoas te julgaram, pessoas te jogaram no fundo do poço pelo que você fez, mas Deus está dizendo: eu te criei, eu nunca te rejeitei, eu nunca te lancei fora da minha presença. Talvez aos olhos dos homens você foi descartado, talvez aos olhos dos homens você foi rejeitado, talvez pessoas viraram as costas para você, desprezaram você, mas Deus está dizendo: eu vi tudo, eu conheço o primeiro choro até hoje, eu te conheço, desde o ventre da tua mãe, eu já te conheço. Feche os teus olhos, irmão, feche os teus olhos, entra nesse clima nesta noite. Deus está quebrantando filhos aqui, o Pai está tendo intimidade com filhos aqui. Talvez
Talvez você olhe para Deus e não consiga ver Deus como um pai. Talvez você olhe para Deus e não consegue ver Ele como um pai amoroso. Mas Ele é seu pai. Ele te ajuda, Ele te sustenta. Pode uma mãe se esquecer do filho que ainda amamenta, ainda que essa mãe venha se esquecer, eu todavia nunca me esquecerei de ti. O homem pode te esquecer, o seu pai terreno pode te esquecer, mas Deus nunca te esqueceu. Toda vez que Ele olha para a palma das mãos dele, você está lá. Ele tem seu nome lá. Talvez as pessoas não ligam com o que você passa, com o que você está vivendo. Talvez as pessoas não entendem a sua dor. Mas Deus está dizendo, eu entendo. E nesta noite, eu tiro todo o fardo pesado das suas costas. Nesta noite eu tiro todo o peso das suas costas. Eu quebro todo o jugo.